sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que assim seja, amém. Nessa terça-feira, aqui 19 de novembro, aqui no Grupo Corações Ardentes, sejamos todos muito bem-vindos, também pelo canal do YouTube da comunidade, Gosto sempre de lembrar que nessa fase que nós estamos aqui, os vídeos estão públicos, não é somente para nós, corações ardentes, Porque a vida dos santos é algo que precisa realmente atingir a todos, Então nós estamos compartilhando aqui através do canal do YouTube publicamente esses vídeos. Olha, hoje é dia 19 de novembro e nós vamos conhecer um pouquinho da vida dos santos que celebramos exatamente nesse dia. São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, que eram padres, presbíteros e que foram mártires. Isso significa que morreram por causa do Evangelho. Morreram pregando a fé e esses morreram em meio às missões, São Roque Gonzales é conhecido como aquele padre que morreu no ato da missão. Morreu dentro da vivência missionária. Então ele é também um patrono da missão no Brasil, nas terras, aliás, na América, digamos, nem tanto no Brasil, mas na América como um todo, principalmente espanhola. O que nós aprendemos? Ele viveu lá nos 1500, ele nasceu em 1576, ele era filho de pais espanhóis. Diz as histórias, dizem os textos antigos, que desde jovem ele era muito organizado, uma pessoa muito devota, um homem de Deus, de oração, tinha um gênio convicto, tinha decisões convictas em sua vida. Entrou para os jesuítas ainda novo e ordenou-se padre muito jovem, muito novo ainda. O fato é que, diz a história, que ele ordenou-se padre com 22 anos. E nesse sentido, como um bom jesuíta, eles assumem várias funções, várias missões. Foi-lhe atribuído um serviço de alto grau dentro da ordem também, como administrador de santuários, de lugares mais centrais. Mas acontece que Roque sempre teve uma inclinação muito forte para as missões indígenas, para o cuidado dos indígenas. Nós precisamos pensar na América, que era governada pelos espanhóis, que pega desde o México e vai até a Argentina, lá no sul. Então, toda a parte dessa América, que era governada pelos espanhóis, explorava bastante os indígenas. Existiam grupos indígenas que foram dizimados ali também, assim como no Brasil. E esses povos, muitas vezes, migravam para algumas vilas, algumas cidades, alguns lugares chamados missões. Montavam uma capela e os índios moravam todos em volta, ou chamadas reduções, também jesuítas, E ficavam todos em volta dessas reduções. Nós vemos que esse homem, Roque Gonzales, com alguns de seus companheiros, fundaram inclusive missões com estes indígenas, que eram foragidos, das grandes fazendas, que vinham se esconder e buscar refúgio junto aos padres. O fato é que essas missões eram amparadas, cuidadas por muitos sacerdotes ao longo do território da América. Inclusive no sul do Brasil nós temos algumas reduções jesuítas, ou missões jesuítas, que foram todas destruídas pela colônia portuguesa. Mas isso não vem ao caso porque é outra história, estamos falando de outro lado. Jogo de interesse. Com certeza, políticos, Queriam os índios para o trabalho escravo. E não estavam interessados em cuidar. As missões ou reduções jesuíticas eram verdadeiras vilas de indígenas, tinham capelas centrais, e os jesuítas, nesse contexto dos 1500, 1600, trabalhavam muito com o cuidado desses indígenas. Ensinavam música, ensinavam as artes, a cultura, a dança, aprendiam muito com os indígenas,
A língua falada ali era por vezes o tupi ou a língua original das tribos, de acordo com a redução. E nesse sentido eles conseguiam trabalhar de uma forma muito bonita, porque a forma de evangelização não partia do europeu, mas partia do indígena. Eles estudavam a cultura dos índios e falavam de Deus ali dentro da cultura dos índios. Era algo muito bonito. As reduções foram em partes destruídas. As do Brasil, por exemplo, foram todas dizimadas no sul do país. Você pode, inclusive, visitar reduções jesuítas lá no sul do nosso país. Mas você vai perceber que esse ódio não tinha sentido algum. O que acontece? Um homem como esse, Roque Gonzalez, com seus companheiros, se dedicavam com muito carinho para o cuidado dos índios. Visitavam aldeias, grupos de indígenas, formavam vilas, missões indígenas. E Roque tinha esse carinho muito grande por todos eles. Acontece que quando você lida com tribos indígenas, muitas vezes, existem os rivais das próprias tribos. E nós vemos na história de Roque Gonzalez que mesmo esse amor pelas tribos indígenas, esse carinho pelos índios, essa atenção que ele dava, gerava ódio com outras tribos. Roque Gonzalez não foi morto por europeus ou por outros estrangeiros. Foi morto por grupos indígenas, especialmente um grupo feiticeiro, que se diz aqui nas histórias, um grupo oposto ao seu trabalho. Existiam tribos que também escravizavam, matavam, perseguiam. Existiam tribos canibais. E, obviamente, na defesa daqueles necessitados, ele se deparou com grupos indígenas opositores. Lembrando que São Roque viveu na região que hoje nós chamamos de Paraguai, naquele contexto paraguaio ali que nós podemos dizer. O país ainda não estava estabelecido, mas lá nos 1500 já estava germinando alguma coisa ali. Então, foi morto nessa região. Ele, missionário, um homem de fora, europeu, filho de europeus, melhor dizendo, que se dedicou à evangelização dos índios, morreu servindo o próprio povo indígena. Dizem que no momento da invasão, quando ele cai morto ali, naquela situação de invasão das próprias tribos opostas, inimigas, mataram ele, mas o seu coração continuava vivo, pulsante. Separaram seu coração do seu corpo, depois destruíram o próprio coração. Hoje é uma relíquia, destruíram assim, matando. Mas hoje é uma relíquia que está preservada. Nós temos o coração de Roque Gonzalez, que é venerado no Paraguai. E nós temos esse amor, esse carinho por parte da igreja para com ele, porque ele é chamado de um missionário dos índios, o missionário dos indígenas, aquele que cuidou da evangelização deles. Com ele foram mortos os outros irmãos, os outros companheiros, que são celebrados no mesmo dia, e nós aprendemos dessa missão e dessa morte desses homens uma atenção maior para com os povos indígenas. Nós somos lembrados com a morte deles, a necessidade de olharmos para os povos indígenas com muito carinho, com muita caridade. A igreja na América Latina tem questionado muito como nós temos realizado essas obras missionárias, Ou seja, como assim a igreja questiona? Ela nos provoca, ela nos impulsiona, Então, as conferências episcopais, a conferência latino-americana, o próprio CELAM. Então, nós vemos aí várias motivações, provocações para um cuidado maior com a evangelização de povos indígenas em nosso país. Nós precisamos cuidar, amparar sem destruí-los. Precisamos dar atenção a eles sem acabarmos com sua cultura, subjugando a cultura. A igreja tem orientações muito claras quanto às missões junto aos povos indígenas, inspirando-se no trabalho dos jesuítas lá do início, dos nossos descobrimentos aqui da América, e América Central, e América do Norte e tudo mais. Então nós somos levados a refletir muito sobre isso. As orientações são para que os grupos que trabalham com os índios, as pastorais, os movimentos, as ordens e congregações, deem uma atenção à dignidade humana desses povos. Nós não evangelizamos no sentido de destruí-los culturalmente. Nós evangelizamos no sentido de dar-lhes uma dignidade, de conceder a eles um respeito que merecem,
né? A saúde que tem direito, territórios, formas de vida, educação e tudo mais. Então nós olhamos para os povos indígenas com esta forma de caridade, né? Dando a eles o direito que eles merecem enquanto cidadãos brasileiros também, que são. Outra coisa importante que nós somos lembrados a olhar hoje é que muitos missionários e missionárias deram a vida pela evangelização dos povos indígenas. A gente corre o risco, muitas vezes, de potencializar somente os santos europeus. Que evangelizaram os bárbaros, os vikings, né? Santos que fundaram grandes mosteiros, que realizaram grandes obras. Mas aqui na América nós tivemos muitos. Roque Gonzalez e seus companheiros são exemplos disso. Nós temos outros mártires que deram a vida para a evangelização no Brasil. Nós temos aí o próprio Padre Anchieta, né? São José de Anchieta, que, embora não tenha sido mártir, estudou a gramática guarani, se dedicou ao anúncio da catequese no Brasil, dedicou-se à evangelização nessas terras. São nomes importantes nossos, da nossa cultura, da nossa tradição. Muitos deles não foram canonizados, mas alguns deles ocupam os altares. Não foram canonizados porque sequer conhecemos os nomes. Os primeiros franciscanos que chegaram aqui lá no início do descobrimento do Brasil, por exemplo, nunca registravam seus nomes. A gente não sabe o nome deles. Eram franciscanos que andavam fundando missões e casas de evangelização, conventos, que trabalhavam em educação dos índios, andaram por várias léguas e léguas pregando a palavra. Mas nós não sabemos seus nomes. São santos, santos de nossa terra. Muitos deles mortos pelas tribos inimigas, outros sequestrados, devorados por canibais, por doenças, animais, né? Então nós também tivemos aí uma igreja missionária que sofreu no início dessa evangelização. As reduções jesuítas, por exemplo, que nós temos no sul do Brasil, diz a tradição que grupos grandes de índios, de indígenas, viviam ali com os jesuítas. Eram muitas vezes 2 ou 3 padres que a ordem jesuíta deixava para evangelizar o lugar, e esses 3 padres administravam a vida de 5.000 índios, indígenas, melhor dizendo. E o que aconteceu? No momento da tomada de posse da coroa, quando resolveram invadir as reduções, mataram a fio de espada padres, religiosos, religiosas, missionários, mataram indígenas, assim, sem contar, né? Nós nem sabemos quantos milhares morreram. Então nós vemos missões que merecem ser lembradas por nós, merecem a nossa consideração, merecem nosso amor, nosso carinho, e hoje nós rezamos por todos esses padres e religiosos que foram mortos em terras americanas. Como é bom, né, a gente saber desses acontecimentos que são tristes, são bonitos por causa da missão, da coragem, mas que também tem essa parcela de tristeza, de violência, né? Nos faz pensar na nossa vida e nos faz também ter coragem, né, de cumprir a nossa missão. Esse sangue dos mártires, né, que regam, né, o solo dos países, mas que são sinal daqueles que por amor a Cristo não medem esforços nenhum para ir em socorro àqueles que mais precisam, no caso aqui que nós estamos vendo, dos povos indígenas, que eu acho que desde que a gente conhece, esses povos estão sempre sofrendo e sofrem ainda hoje. Então vamos rezar essa oração a São Roque Gonzalez e companheiros. Deus nosso Pai, o bem-aventurado Roque Gonzalez e seus companheiros opuseram-se corajosamente à escravidão e à exploração dos índios pelos conquistadores. Olhai com bondade para todos os homens que andam como ovelhas sem um pastor que os ame, os procure e os salve. Senhor, que a vossa palavra cresça nas terras onde os vossos mártires a semearam, e seja multiplicada em frutos de justiça e de paz. Aos companheiros mártires, diante da sua coragem e testemunho, concedei ao povo o mesmo ardor e amor que inflamaram vossas almas, para que sejamos missionários e anunciadores do Evangelho
em todas as realidades. Amém. Frei, é bem isso mesmo, né? Hoje, todos nós somos chamados a ser missionários, né? Sim. Hoje é um dia propício para nós meditarmos sobre isso, né? Como está a nossa condição de missionários. A gente corre o risco de pensar, eu sou missionário aqui na minha região. Isso tá bom já. Não, nós precisamos saber que a igreja faz a missão extra, né? Aquela missão que vai além dos nossos territórios, mas também faz a missão local, obviamente. Nós não podemos nos esquecer da missão além dos nossos espaços comuns. Aquela missão na Amazônia, na África, na Ásia. A igreja no Brasil e a igreja no mundo pede missionários e missionárias. Nunca deixou de pedir. Nós precisamos de homens e mulheres que evangelizem outras terras. E que bonito aqui na nossa diocese, né? Esse intercâmbio missionário, exatamente, né? Um exemplo lá com disso. Acre, né? Onde está o Padre Sebastião Viana, né? E bonito. Possivelmente outros irão, né? Depois dele. É um projeto da diocese, né? Sim. Que outros também vão para lá. Assim como os freis sempre fazem apelos missionários, as ordens e congregações religiosas também. Para a gente, indo para a reta final, nós temos aqui um relato do final da existência terrena de São Roque, né? Os indígenas mataram os missionários, deixaram seus corpos ali ao relento, e no dia seguinte procuraram reunir lenha para queimar as vítimas. Os indígenas enfurecidos ouviram uma voz que vinha dos corpos, de onde eles estavam todos amontoados. Matastes a quem tanto vos amava e queria bem. Matastes, porém, meu corpo apenas, pois minha alma está nos céus. Virão meus filhos castigar-vos, sobretudo pelo fato de haverdes maltratado a imagem da Mãe de Deus que estava na igreja onde eles se encontravam. Voltarei, contudo, através de meus sucessores, para vos ajudar nos muitos trabalhos, que por causa da minha morte vos hão de sobrevir. Depois dessa voz, eles atribuíram essa voz ao coração do Padre Roque. Arrancaram o coração, transpassaram esse coração com uma lança. Nossa. E até hoje esse coração está preservado num relicário. Ou seja, mesmo depois de morto, foi profanado, né? Quiseram destruir o coração do Padre Roque, de onde vinha a mensagem do amor, né? Os santos na minha, na sua, na nossa vida. Que bonito. A gente está sempre aqui reforçando história da igreja, né? Desses mártires que derramaram o sangue por amor a Cristo, por amor aos povos, por amor às pessoas. Muito bonito. Olha, vamos continuar caminhando aqui, tá bom? No grupo Corações Ardentes, nós vamos nos encontrar agora na sexta-feira, dia 22 de novembro. E nesse dia, nós celebramos Santa Cecília e a vida dela que o senhor vai contar pra gente um pouquinho. Exatamente, padroeira dos músicos. Olha que bonito. Testemunho lindíssimo de Santa Cecília. Acompanhe, vale a pena. E já vai pensando para quem que você vai compartilhar, não só a vida de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho, mas de Santa Cecília que nós vamos conhecer na sexta-feira, tá bom? Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Roque Gonzales e seus companheiros, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção daquele que é, que era e que vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem a todos. Você santo, esta é minha resposta. Você santo, eu digo sim, Senhor. Você santo, esta é minha resposta. Você santo.